chegamos ao nosso primeiro cenário. Não sei quem lembra. Não, não foi o primeiro. Eu acho que foi o terceiro. A gente já tinha feito lá. Mas esse foi o primeiro cenário. O primeiro elaborado. Que a gente colou adesivo, depois a gente pintou de azulzinho a parede. Mas aí a gente parou porque começou a dar muito eco no som. Mas hoje vamos fazer um novo teste, mesmo porque as condições da pessoa aqui tem que ser sentada. Isso. Então, aproveitem. Hoje nós vamos para Minas, vamos para o Brasil, vamos fazer uma tour, né, de alguns dias em Minas. E eu espero que vocês gostem, porque a gente vai dar dicas, curiosidades, vamos falar de muitos coisas, pontos turísticos, de arte muitas coisas que aconteceram lá, muitos micos, né? Então aproveitem que nesse primeiro a gente vai explicar tudinho, até para você que quer montar uma excursão com aqueles amigos legais, com a família e não sabe como. Beijos, fiquem aí que nós vamos decolar. Então, pessoal, hoje nós vamos começar a nossa segunda tour. Então, galera do bem, nós vamos agora pelo Brasil. A gente fez uma enquete e o pessoal entre Turquia e Minas Gerais, o pessoal votou por Minas Gerais. Então nós vamos falar um pouquinho dessa viagem que foi feita com a Rosemary. Antes de quando a gente estava ali no comecinho do nosso relacionamento, estava naqueles indas e vindas. Então eu não vou estar nesse vídeo. A verdade não é bem essa. Quando ele me conheceu, gente, ele falou pra mim assim... Era segredo, não precisa assim, contar pra ninguém. Ele falou assim, eu só tô feliz quando eu tô da ponte, que a gente mora numa ilha, da ponte pra cá. Sabe como é que é meio bicho do mato, manezinho, não sai da ilha? E que, eu também sou manezinha, mas tudo bem. E que também era muito tímido. Imagina ir numa excursão de pessoas amorosas, queridas, pessoas incríveis, que a gente se acordava, bom dia, aquele beijo, todo mundo antes de dormir, boa noite, aquele beijo, todo mundo abraçado junto. Você era amorosa, eu não sabia, eu não conhecia ninguém, então sabe como é que é, né? Aí eu assim, poxa vida, já vou espantar o meu pretendente depois de tantos anos, assim. Mas, enfim, essa excursão nasceu porque depois que minha mãe se foi, eu comecei a fazer várias viagens com o meu pai pra gente sair um pouco daquela rotina, daquela dor mesmo, vamos falar a verdade. E por que Minas Gerais? Minas foi uma escolha, que eu viajei para Minas em 92 com arquitetura e amei, sempre quis voltar. E outra é que, além da parte histórica que todo mundo sabe, o povo mineiro é maravilhoso, a gastronomia é incrível. E eu já tinha conversado com alguns amigos e tinha visto que realmente eu poderia montar um grupo pra gente ir para até animar mais, né? E aí, fala um pouco aí do grupo aí que foi. Quem foi? Foi pessoas maravilhosas. Tem fadinhas, para quem não sabe, eu participo de um grupo que a minha mãe participou por muitos anos, que é o Flores do Bem, que faz artesanatos e todo o dinheiro é doado para a parte assistencial. Então eu digo que elas têm mãos de fadas, então elas são fadinhas do bem. E eu só tô ali de metida mesmo porque minha mãe tava, eu fui, mas eu não tenho essa competência toda. E aí a gente começou a convidar e fazer, e foi pessoas, assim, foi também de outro voluntariado que eu fazia, a Neuza, que é uma querida, enfim, foi pessoas especiais. O roteiro, sim, decidiram Minas, e aí quais cidades, qual porquê desses pontos? Foi assim, eu peguei, como eu já tinha visitado, eu tinha saudade de muitos locais, e muitos locais ficaram no coração, né, na mente, no coração. Então eu peguei e escrevi num pedaço de papel os principais pontos que eu queria, e aí eu entrei em contato com a Rogéria. Sim. A Rogéria é uma grande amiga, que a gente se encontrou, conheceu em Gramado me fez grandes amizades. E aí ela tem uma agência de turismo em Barbacena, que é a ZT Turismo. E aí eu propus para ela montar um roteiro legal pra gente. E ela fez divinamente.
Foi bem legal. E a gente aprendeu muito, foi uma coisa dinâmica, foi bem show. Aí, assim, depois de ter montado o roteiro, como é que vocês decidiram se iam de ônibus, se iam sair aqui de Floripa de carro, iam se encontrar em algum lugar, ônibus, Não. charrete? Uma das coisas era também para o meu pai perder o medo de avião. Que eu queria fazer voos maiores, Ele foi, né? o primeiro voo do Roseno? Não, ele já tinha feito, mas assim, na década de 50. E aí eu digo, gente, quem voou na década de 50, naqueles aviões antiguíssimos, caindo aos pedaços, como é que agora tem aquela noia, né? E aí eu sabia que em grupo ele não ia querer passar vergonha, né? Ainda mais que ele conhecia todo mundo. Então a gente decidiu ir de avião até lá. Até lá onde? Até Belo Horizonte. E de lá, a Rogéria já estaria esperando a gente com uma van, que a gente fez todo esse percurso. E a van ia de hotel em hotel? Tudo, ela ficou à disposição da gente legal. 24 horas, foi muito legal. Só que aí deu um pequeno probleminha no embarque, porque a gente ia encontrar a Rogéria lá, então até lá eu que ficava meio responsável pelo grupo. Aí fez a escala daqui, São Paulo, para São Paulo... Belo Horizonte, quer dizer, seria... Era para estar lá às 4h30, que 6h10 ia sair o voo. Chegamos lá, 4h30. Aí o check-in era todo por digital. E na gente, há 5 anos atrás, quase 5 anos atrás, não tinha tanto isso. Então o pessoal ainda ficou meio assim, eu fiz da maioria. Se eu não me engano, a Marli me ajudou um pouco também. Eu sei que a gente foi se virando, mas deu tudo certo. Entramos para a sala de embarque. No que nós estamos lá esperando, vem aquela bendita voz do além que tem nos aeroportos e diz: voo para São Paulo cancelado. Quem vai para Belo Horizonte vai pegar o voo até Brasília. Aí a cabeça da pessoa, porque já tinha os horários todos certinhos, era pra gente chegar 9h10 em Confins, em Belo Horizonte, e a Rogéria já esperando a gente com tudo, né? Já tinha um roteiro todo amarradinho, inclusive almoço especial, tudo. Aí eu, avisa todo mundo calmo, tal. Pegamos o avião mais tarde, aí fomos até Brasília. Aí fizemos um tempo lá no aeroporto de Brasília e tinha um lance de votação do impeachment da Dilma naquele dia, eu sei que estava bem complicado. E aí dali chegamos em Belo Horizonte, eu acho, gente, que já era 1h da tarde, eu não me lembro bem. Quem lembre depois põe nos comentários aí da turma, põe nos comentários, mas eu acho que já era 1h da tarde. E a Rogéria esperando a gente pacientemente com a van e o motorista. Uma van maravilhosa de 16 lugares, deu para botar toda a bagagem da galera e a galera ficou muito bem acomodada. O seu Roseno já foi lá na frente com o motorista e a Rogéria, porque a Rogéria ele gosta muito dela, que a gente já é amigas há muito tempo. E o outro que ele adora ir lá na frente vendo a paisagem, né? Então quer dizer que ele foi lá na frente quase o tempo todo. E, enfim, e aí quando a gente montou isso de tal maneira que fosse confortável para todo mundo. Em alguns lugares a Rogéria pegou um guia, então em alguns lugares a gente teve guia, nos outros a gente mesmo... E aí chegava, qual foi a primeira cidade que vocês foram visitar? Primeiro a gente chegou em Belo Horizonte e já estava o almoço esperando no Chapuri, que é um restaurante muito tradicional, que tinha até sagui lá dentro, pertinho ali do Parque das Pampulhas, maravilhoso. A gente só deu um passeio por ali, fomos almoçar, gente, que comida, e a gente, claro, parados de fome, e a comida divina, foi incrível. Mas aí a gente visitou Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, andamos de trem, tudo. Fomos em Lagoa Dourada, quem não sabe, Lagoa Dourada é reconhecidíssima pelos seus rocamboles. Tem uma história bem Tem muitas histórias aí. A Marli aí com seu rocambole.
Vendendo com nós no prato. Então tem muitas histórias, assim, foi uma viagem muito gostosa. Vou ver se eu faço uma charge, tá? E a gente foi em Bichinho, conhecemos Bichinho, o que é Bichinho? É uma cidade que tem um restaurante super recomendado mundialmente, que é o Tempero da Ângela. Gente, que maravilha! E a Ângela estava lá, então foi incrível. Voltamos para Belo Horizonte, enfim. E fomos em Caraça. Eu lembro fizemos também até quando a gente estava conversando dessa viagem em Belo Horizonte, a gente trocava mensagem o tempo todo. Mandou bastante foto de galerias de arte, grafites que encontrou no decorrer em Belo da Horizonte cidade. Tinha muito grafite, a gente conseguiu pegar uma exposição do Mondrian, gente, maravilhosa em Belo Horizonte. Fora a arte mineira, que a gente pegou artesãos fazendo ali na hora pra gente. Pegamos, gente, festival de gastronomia em Tiradentes, shows de jazz nas ruas de Ouro Preto. Qual foi aquela igreja que tu mandou a foto que tinha aquelas esculturas? Tem várias, né, gente? Aleijadinho lá em Ouro Preto, principalmente, é incrível, mas toda a região de Minas tem uma arte incrível, tem artesãos. Enfim, o rococó lá é muito bonito, a história tá ali. E a primeira vez que eu fui em 92 com arquitetura, com o professor Dalmo Vieira, que é de patrimônio, que é professor incrível, nós fomos na Semana Santa e foi maravilhoso. A gente viu procissão, enfim, foi muito tradicional, e era os 200 anos também da morte de Tiradentes, então a gente foi bem nessa parte de abril, pegamos Semana Santa e o 21 de abril comemorando os 200 anos de Tiradentes, que a gente pegou em Ouro Preto. E tem uma história também muito emblemática que eu vou contar aqui para vocês, que eu liguei, domingo de Páscoa, eu liguei de Tiradentes para minha avó, Orlando, minha avó de coração lá em Rio Grande. E eu assim, oi vó, Feliz Páscoa. Ela, Feliz Páscoa, querida, tal. Disse assim, eu tô aqui em Tiradentes. Ela, ai, que bom, tal. É bonito, maravilhoso, aquele papo de vó com neta. Aí ela assim, passa pra tua mãe. Eu assim, vó, eu vim com a arquitetura. A mãe não veio, eu vim com um ônibus da universidade e tal. Expliquei aquilo com o professor, isso, aquilo e tal. Ela, ai, que bom, aproveita e tal. E ela só incentivando, isso mesmo, tal. Desligou o telefone. Na mesma hora ela ligou pra minha mãe. Elisa, ela chamava minha mãe de Elisa. É Elizabeth, mas a única pessoa que chamava de Elisa. Elisa, sua doida, deixou a minha neta aí sozinha com um bando de louco. Porque pra avó, sabe como é que é? A gente é sempre aquele bijuzinho, aquela coisa que, né? E essa foi uma história que me lembra muito. Enfim, nos próximos episódios nós vamos contar um pouco mais de cada cidade, da história dessas cidades, do que a gente visitou, do que ocorreu, dos hotéis que a Rogéria escolheu a dedo, hotéis maravilhosos, muito bem situados, né? Que a gente ficou em Ouro Preto, em Tiradentes. Quanto tempo em cada cidade, né? Isso, a gente vai explicar direitinho. Vamos contar, eu vou tentar pegar algumas fotos de 92 e de agora, fazer uma comparação. E vai ter dicas, alguma coisa Sempre, assim? sempre, mesmo porque, gente, com essa pandemia a gente não tá podendo fazer grandes viagens, né? Todo mundo sabe. Mas de vez em quando tem muita gente que tá dando uma saída de casa. Então, dá uma respirada. Você pegar um carro e poder, principalmente quem mora mais perto, ir para outra cidade já é incrível. E Minas, gente, para mim é maravilhoso. Tanto é que ontem ainda estava falando, o nosso grupo de Minas ainda existe, no WhatsApp a gente se fala. Eu estava falando ontem que a gente quer, quando tudo isso melhorar, a gente quer voltar. O pai tá bem ansioso, ele gostou bastante. Não tão da parte histórica, mas mais da bagunça, eu acho, que foi feito. Toda noite tinha jogo de dominó, jogo de baralho. Teu pai não importa por onde vai. Eu tenho a turminha pra fazer a bagunça. Estando bem acompanhado. Vai até pra Turquia. Ele foi pra Turquia por causa da Rogéria, a culpada. Enfim, gente, e sempre olhem as descrições, porque nós vamos botar
a gente sempre coloca muita coisa nas descrições. Então, quem quer montar o seu roteiro, quem quer entrar em contato com essa agência de turismo que é incrível, a gente foi para Turquia, foi para Minas, a gente já fez várias coisas com ela. Então, você pode ter um sonho como eu tinha, de levar um grupo legal, um grupo querido, um grupo família para viajar, e ela viabilizou tudo, gente, a gente não se preocupou com nada e foi incrível. Então, olhem sempre as descrições. A Páscoa tá aí, então, Feliz Páscoa, aproveitem bastante, comam bastante chocolate, estejam sempre com a família, nem que seja virtualmente. Com bastante chocolate. Gente, é que eu agora estou com uma crise de labirinto que eu nunca tive e eu não estou podendo comer chocolate logo nessa época, mas tudo bem. Por isso que eu digo, uma chocolatra. Mas aproveitem, enviem muito amor, muita luz para todo mundo que a gente está precisando. Muito obrigada a todos. Beijos da Rose. Abraço da Azul. E vamos para Minas!